Olá, eu sou Gustavo Carril de Exame.com e este é o programa Portfólio. Nesta semana recebemos o analista da Fator Corretora, Renato Prado, para comentar sobre as perspectivas para o setor de consumo e o porquê as ações do segmento de vestuário não são mais uma boa opção de investimento. Confira a entrevista a seguir. Bom, Renato, então muito tem se falado sobre as perspectivas brilhantes para o setor de consumo no Brasil. Agora, as ações que estão em bolsa, elas também refletem essas projeções? Ou as ações subiram muito já no ano passado e agora o bonde já passou? Acho que a gente tem que ter em mente, primeiramente, que o setor de consumo ele se divide em alguns segmentos e, falando especificamente sobre o setor de varejo têxtil, a gente acredita que as ações já estão bem precificadas. Eu me refiro a Guararapes, Lojas Renner, Marisa e principalmente Hering. Acho que todas apresentaram desempenhos muito satisfatórios ao longo de 2010. Entretanto, as nossas recomendações para todas essas quatro são de manutenção, pois a gente acredita que o potencial de valorização ele é limitado no momento. Bom, a Hering foi um caso emblemático no ano passado. As ações subiram 150%. Então, muita gente ficou olhando maravilhado ali para aquela valorização e fica se perguntando se ainda dá para entrar especificamente na Hering. Ainda dá ou já passou? Acho que para responder essa pergunta a gente tem que ter sempre em mente o timing, né? Então, hoje, nesse momento, a gente acredita que não. Pode ser que daqui algumas semanas, sim, caso a ação tenha caído bastante, mas o que aconteceu ao longo do ano passado, em vários momentos houve fatores assim muito significativos, tanto em ganho de margem, principalmente margem bruta, ou seja, eles conseguiram reduzir substancialmente o custo de produção e vender por um preço mais caro as mercadorias, seja através de lojas próprias, para os franqueados e também do que a gente chama de varejo multimarcas. Foi um choque de gestão que a empresa levou aí depois que teve a oferta em 2007, é isso? Perfeito. A representatividade do segmento de varejo dentro dos resultados consolidados ele aumentou bastante, porque antes de julho de 2007, a grande parcela do resultado, eu te diria que a totalidade quase, ela vinha do segmento de indústria. Agora, o segmento de varejo, através de lojas próprias, ele significa bem mais no resultado. Então, você teve esse impacto de margem bruta, lojas vêm das mesmas lojas, same-store sales, o que a gente chama. Não houve uma desaceleração tão intensa quanto a que a gente verificou em outras empresas, às quais eu já me referi, no varejo têxtil. E também a gente não pode descartar a questão de ampliação das lojas ao longo de 2010. É um crescimento muito acelerado. Então, né? todos esses fatores, principalmente esses três fatores, a combinação deles assim determinou essa expansão forte no preço das ações. Bom, então, Renato, na sua opinião, não há como a Hering continuar com esse ritmo de expansão acelerado como foi em 2010? Não tem como ela dobrar mais uma vez de tamanho? Em termos de expansão de lojas, o que a gente projeta é alguma coisa muito semelhante. Acho que não só nós, mas como o mercado inteiro, a expectativa é algo bastante parecido. Mas mais do que isso, o que impactou realmente positivamente em 2010 foi essa questão de ganho de margem bruta e também vem das mesmas lojas. Para ambos esses pontos, a gente espera uma desaceleração ao longo de 2011. Então, portanto, além disso, o próprio cenário macroeconômico ele já não é tão benéfico quanto aquele que a gente observou em 2010. A gente já observa aumento em taxa de juros. Isso provavelmente vai se refletir em índice de confiança do consumidor ao longo de 2011. E a gente deve lembrar também que nós estamos no high, né, no ápice, em termos de níveis de desemprego, massa salarial. Então, digamos que fica bastante complicado, assim, a gente imaginar que isso ainda pode melhorar significativamente. Então a indicação é manter as ações e ficar de olho, de repente, se os papéis caírem muito, aí abre um espaço para potencial. Sem dúvida, foi ao que eu me referi, até porque hoje a gente acredita que existam setores dentro do varejo, assim, cujo potencial de valorização ele é bem mais alto, e os riscos inerentes às operações assim, eles são menores. Então, quais, por exemplo? Tem ações em bolsa dessas Sem outras, dúvida, outros setores? Quais? A gente acredita que lojas americanas indicam um potencial de valorização bastante significativo, acima de 50%, na nossa opinião, hoje. E as ações do Pão de Açúcar também, elas tendem, a gente acredita que elas
apresentarão um desempenho bastante superior às de varejo têxtil. Então, na área de comércio, olhando mais para o setor mesmo, a parte de varejo têxtil ficou, para 2011, está um pouco de lado, a perspectiva melhor para o varejo mesmo? Sim, essa é a nossa expectativa. A gente acredita que os riscos associados às operações eles já se sobrepõem ao crescimento de vendas das mesmas lojas e à própria expansão a qual você se referiu. Certo. Bom, agora, ainda dentro do setor de varejo têxtil, você comentou, temos Hering, Guararapes, Alpargatas, qual mais? Lojas Renner e Marisa. Dessas, todas essas estão nesse cenário menos otimista para 2011. Ou tem alguma dessas entre elas que pode ser uma aposta? Não, a gente considera desaceleração em termos de vendas das mesmas lojas, em termos de ganho de margem bruta para todas elas. A gente, pelo menos hoje, no dia de hoje, a gente não acredita que valha a pena a compra de qualquer uma dessas ações. E elas têm sofrido bastante ao longo das últimas semanas, desde o final do ano passado. Então, talvez chegue uma hora aí que a gente mude a nossa recomendação, pois o potencial de valorização ele já vai se mostrar bastante elevado. Então, tá certo. Bom, Renato, então muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Bom, e a vocês muito obrigado pela audiência, até o próximo programa.